Olá, pessoal. Estamos aqui na sede do Econos, em São Paulo. Estou aqui ao lado dos nossos diretores Maurício e Flávio. Chegou o fim do ano. Fim de ano é a época que a gente precisa olhar para as realizações, fazer um balanço do que aconteceu até aqui e também nos prepararmos para um novo período. E é com esse objetivo que nós estamos aqui para dirigir até vocês e falar um pouco sobre como que está o Econos, como que estão os nossos resultados até agora e tratar de alguns temas que vocês mesmos colocaram como necessários que a gente falasse um pouco aqui, através das nossas redes sociais. Então, para isso, nós vamos passar aqui um tempinho comentando e informando vocês sobre tudo isso, tá bom? Vamos começar perguntando aqui para o diretor Flávio, como que estão os resultados dos nossos planos de previdência, Flávio? Fred, eu queria trazer aqui para vocês algumas boas notícias. Os nossos 4 planos de benefício durante o ano de 2025 até outubro têm resultados positivos acumulados e fecharão o ano em situação melhor do que em 2024. Destaque para o regulamento geral, com resultado positivo acumulado de 31 milhões, e o Prev Mais com resultado acumulado de 18 milhões. No caso do regulamento complementar número 1, pelo terceiro exercício consecutivo, nós teremos um superávit acima do limite da reserva especial. Com isso, no ano que vem nós faremos um plano, elaboraremos um plano para a distribuição desse resultado. Muito bem. Acho que são informações importantes, números importantes que mostram, de fato, a evolução que nós estamos tendo nos resultados dos planos de previdência. E sobre os nossos investimentos? Também temos boas notícias. No regulamento geral, no regulamento complementar número 1 e regulamento complementar número 2, a nossa carteira de ativos alcançou rentabilidade superior às respectivas metas atuariais dos planos. E no Prev Mais, os nossos ativos alcançaram uma rentabilidade superior ao benchmark esperado. Flávio, tem um assunto que é recorrente entre os nossos participantes e que a gente sabe que incomoda bastante a eles, que é o equacionamento que existe no plano do regulamento geral. O que você pode trazer de informações sobre isso? Fred, continuamos com os 3 equacionamentos em curso, com a perspectiva de liquidação de um deles já em janeiro de 2029, que seria o de 2015. E aqui é bom a gente destacar que durante o ano, a diretoria fez inúmeras tratativas junto ao Conselho Deliberativo para tentar encontrar uma alternativa viável que pudesse minimizar o impacto dessas contribuições extraordinárias na renda dos nossos participantes. Infelizmente, não conseguimos encontrar essa solução. É verdade, vocês podem conferir isso, inclusive, nas atas que estão disponíveis no portal, na área do participante. Mas tem, pelo menos, uma novidade boa em relação a esse tema, que é a recente decisão do STJ, que, por unanimidade entendeu de que as contribuições extraordinárias que são feitas a título de equacionamento podem, sim, ser dedutíveis da base do imposto de renda. Porém, um detalhe, por enquanto, essa decisão só tem validade no âmbito judicial, ou seja, caso o participante esteja lá requerendo isso na justiça ou entre com uma nova ação, isso possivelmente será facilmente obtido, essa vantagem. Mas no âmbito da Receita ainda não há uma decisão administrativa interna dela com relação a esse proceder. Então, quando nós formos emitir em 2026 os nossos demonstrativos, pela ordem da Receita, a gente vai continuar não considerando ainda essas contribuições dedutíveis. Mas, de novo, através de alguma ação judicial, os participantes podem obter esse benefício. Muito bem. E em relação à saúde, Maurício, o que você nos conta, o que destaque você nos traz? Olá a todos. Bom, na gestão da operação de saúde, o ano de 2025 foi um ano equilibrado. Nós consolidamos o processo de operacionalização das rotinas, que nós chamamos de BPO, para o qual temos uma empresa contratada para a prestação desse serviço, e tivemos algumas evoluções importantes no sentido da ampliação da capacidade de atendimento dos nossos canais, né, com os canais 24 horas, Fale Conosco, as melhorias que a gente teve no app da saúde. Hoje nós temos aí os atendimentos na casa de 5 mil, em média 5 mil atendimentos por mês, né, com tempo médio de espera de menos de 1 minuto, que é um número muito legal. Ampliamos também a questão da assistência social, né, temos mais
trabalhar no acolhimento, as demandas mais excepcionais que a gente tem dos nossos beneficiários. Disponibilizamos um canal de teleoftalmologia, um serviço de atendimento remoto, que permite, inclusive, obter receitas e, com isso, descontos em óticas, né, nas lentes e nas armações. Isso tudo associado ao que a gente já tem da telemedicina. Esse conjunto de melhorias de atendimento também tiveram reflexos na questão da regulação das autorizações médicas, né, dando mais assertividade, maior segurança para os nossos beneficiários no tratamento dos pedidos médicos. Ampliamos o processo de auditoria especializada nos hospitais para garantir também bons desfechos para os beneficiários que estejam internados. Todo esse processo, Fred, tem um reflexo na gestão das despesas assistenciais. Então, isso evita que a gente tenha uma evolução muito grande e assegura a melhor qualidade para os nossos beneficiários. Pois bem, nessa parte que você comentou da regulação, da autorização de procedimentos, isso é outra questão que sempre os participantes estão com dúvida. O que você poderia nos dizer com relação aos prazos que são necessários para que essas autorizações aconteçam? Isso é importante destacar, né? A ANS define prazos específicos para cada tipo de pedido médico, de regulação dos pedidos. Por exemplo, consultas e exames que não envolvam imagens, a gente tem autorização automática, né? Só pedido, imediata. E para os demais, né, que envolvam maior complexidade, cirurgias ou alguns exames com imagem, a gente tem um processo de regulação, mas os nossos prazos são bem menores do que a ANS divulga. A gente trabalha com isso como meta e temos conseguido trabalhar dentro desses prazos para garantir aí a melhor dinâmica dos atendimentos para os nossos beneficiários. Você comentou, por último, a questão das despesas assistenciais. Mas em termos de números, em termos de evolução das despesas assistenciais, como que nós estamos? Esse é um outro ponto, o reflexo desse trabalho que vem sendo feito, né, o ganho de eficiência. Quando a gente olha nos últimos 2 anos, que é o período que a gente tem de atuação, as nossas despesas assistenciais, né, dos procedimentos médicos, olhando um ticket individual dos nossos beneficiários, por conta da movimentação, né? A gente teve, então, um crescimento de 14,8% em 2 anos. Quando a gente olha a inflação médica, né, que é o custo dos procedimentos, varia na casa de 14% ao ano. Então, a gente praticamente metade do que foi essa evolução no restante do mercado. Excelente. Mas, na prática, Maurício, o que esta questão das despesas assistenciais significa ou beneficia os nossos participantes? Isso pode ser bem percebido, principalmente nos planos que a gente classifica como autossustentáveis, né? São aqueles que não têm a figura de um patrocinador. Por exemplo, o Economus Família, que tem aniversário no mês de setembro. Nesse último mês de setembro de 25, o reajuste dele foi de 4,32%, abaixo do IPCA naquela ocasião, que era de 5,23%. Que dirá da inflação saúde. Da inflação saúde, que é muito maior, como eu falei há pouco, né? Reflexo desse processo de ajuste, de acompanhamento das despesas. Também para os planos FEAs, que aí tem o efeito desse ganho de eficiência, mas também do resultado dos investimentos financeiros, dos recursos do fundo, mas pudemos fazer ajuste nos percentuais de contribuição, né, dos planos FEAS básico e FEAS Punk, que era de 54,92, e do plano novo FEAS, que era de 59,07, para 29,47, com validade já para o mês de dezembro, inclusive sobre o 10º. Já na folha de dezembro já vai reduzir o percentual. Exatamente. E também os pisos e tetos desses 2 planos também foram ajustados de acordo com esse percentual, sem nenhum prejuízo para a longevidade dos recursos do fundo, dentro da segurança que a gente busca. E também, Fred, no caso do Economus Futuro, que é um plano que a gente olha com um pouco mais de cuidado, né, que o último reajuste que a gente aplicou a ele foi lá no mês de março de 2024, já foram mais de 18 meses nesse período, né? Inclusive com uma redução aplicada agora no mês de junho de 2025 de 4,11%, e com as reservas do plano constituídas, né? Apesar, né, do movimento de migração para CACI que aconteceu, impactando um pouco esse ponto. Acho que isso nos traz um desafio adicional, que eu acho que é o que a gente vai comentar adiante. Sim. Muito bem. Obrigado, Maurício.
Bom, Flávio, o que você diria que são hoje os nossos principais desafios no âmbito da previdência e dos investimentos? Fred, para o próximo ano, acho que os nossos desafios principais: manter a gestão eficiente da nossa carteira de investimentos, de maneira a assegurar o equilíbrio sustentável dos nossos planos de benefícios. E no caso particular do Regulamento Geral, lá nos encontros do início do ano, nós assumimos um compromisso com os participantes de trabalhar para evitar a geração de novos déficits e também continuar buscando soluções de tratamento dos equacionamentos de maneira a suavizar um pouco o impacto dessas contribuições na renda dos nossos associados. Estaremos sempre atentos a essas oportunidades, mas acho que o principal compromisso é esse: equilíbrio aos planos, não promover novos déficits e, se possível, superávites, que é o que a gente está apresentando aqui aos nossos participantes. Perfeito. Excelente. Na saúde, Maurício, o que nós temos de desafios aí pela frente? Bom, Fred, um dos desafios é assegurar o equilíbrio econômico, principalmente dos planos autossustentáveis, né? E aqui um destaque para o Economos Futuro que eu falei há pouco, essa movimentação de cerca de 135 beneficiários que foram para a CACI, representam mais ou menos 18% do público desse plano, faz com que a carteira menor seja mais suscetível, né, a variações das despesas, então a gente tem que olhar isso com mais calma. Para tanto, estamos fazendo um estudo mais alongado, né, olhando a sustentabilidade desse plano no longo prazo e buscando medidas estruturantes que possam ser adotadas para garantir a sustentabilidade e a cobertura assistencial para esse público. Tá? Mas não tem perspectiva de curto prazo com relação a essa solução estruturante. E a questão da contribuição, você acha que a gente vai ter algum impacto? Pode ter. Não é certo, okay, mas pode ser que a gente tenha uma necessidade de algum movimento para manter o equilíbrio, para garantir que a gente possa olhar isso com mais tempo. Tá? E eu acho que você tem uma novidade aí para a gente, que a gente discutiu e aprovou agora recentemente para passar para os participantes, né? Tenho sim, mas eu vou falar um negócio antes, que é a questão do outro desafio importante, que é da rede credenciada, que é um trabalho que já está em curso e a gente quer buscar garantir a suficiência de rede para os nossos beneficiários. Esse é um ponto que eles sempre colocam para a gente. Pois é, por isso que a gente é algo que está no nosso radar e a gente tem trabalhado em prol disso. O que você está dizendo aí há pouco, que é o lançamento que faremos no começo do ano, nós criamos um programa de linhas de cuidado que nós vamos colocar em prática com tratamentos específicos para cada segmento dos nossos beneficiários, buscando ampliar o processo de assistencialismo, né, mais proximidade e garantir que as despesas estejam sendo sob controle. Excelente. Na verdade, eu costumo dizer que esse programa de linha de cuidados, que é um trabalho desenvolvido pela diretoria do Maurício, ele traz saúde aos nossos participantes e traz saúde também à parte financeira dos planos de saúde, o que é muito importante. Muito bem. Acho que vários temas que vocês pediram que nós abordássemos já foram tratados aqui pelos diretores Maurício e Flávio. Mas ainda tem alguns deles que eu gostaria de trazer até vocês. O primeiro é a questão da transferência da gestão dos planos de previdência para a Previ. Esse foi um comunicado que o patrocinador fez no início de agosto, oficializou ao Economos essa intenção. Isso veio a partir de uma mesa de negociação que o patrocinador tem permanente com os funcionários, onde os funcionários oriundos dos bancos incorporados, BNC, BESC e BEP, tinham a reivindicação de ter acesso à Previ e à CACI. No que diz respeito à Previ, o banco informou que autorizou aquela entidade, a Previ, a realizar estudos para que avaliasse a viabilidade de passar a ser o administrador dos planos de previdência hoje aqui no Economos, no caso dos funcionários oriundos do BNC. Nós cumprimos com essa orientação no sentido de facilitar esse estudo que está sendo realizado na Previ, formalizamos um acordo de confidencialidade, estamos mandando as informações necessárias para que esse estudo seja feito e também fizemos algumas reuniões com a Previ para esclarecer alguns pontos em relação aos nossos planos de previdência. Nosso papel nesse momento, aguardar a conclusão desses estudos, aguardar novas orientações do patrocinador, pois ainda não há uma decisão formal de transferência. Esse estudo é que vai indicar as condições de se fazer esse procedimento e, obviamente, que nos cabe colaborar para que esse trabalho seja feito da melhor maneira possível e que as negociações entre patrocinador e participante, representantes dos participantes, aconteçam da melhor maneira possível. Em relação à parte da saúde,
o banco comunicou que, enquanto não for resolvido uma revisão do plano de custeio da CACI, que está em curso, o banco ainda não vai ter uma posição sobre essa questão. Porém, vocês sabem que desde abril nós temos um processo vindo do TST, no qual determina que o banco e a CACI inscrevam os participantes do Economos que tenham se aposentado já no Banco do Brasil, depois da incorporação, como um participante do plano de associados. É um detalhe que os participantes precisam ter se aposentado já no Banco do Brasil, ou seja, terem trabalhado no Banco do Brasil e aposentado lá, pedido a aposentadoria lá, e também que é necessário que seja de um plano onde ele tenha o benefício de renda vitalícia, tá? Que isso é uma exigência do regulamento da CACI. Lá no nosso site, nós temos várias informações importantes sobre esse processo, temos um FAQ, uma perguntas e respostas, onde vocês podem obter e esclarecer várias dúvidas acerca disso. Queria trazer que até o dia 3 de dezembro, praticamente 2.300 pessoas, participantes dos nossos planos de benefício, se inscreveram na CACI. Desses, cerca de 540 eram participantes que, além de terem plano de previdência, também participavam de planos de saúde do Economos, como, por exemplo, o Economos Futuro, que o Maurício comentou, que parte desse movimento de migração traz um risco maior à sustentabilidade do plano, o Economos Futuro. Estamos acompanhando, estamos apoiando as atividades com relação a isso e continue acompanhando também as informações no nosso site e nas nossas redes sociais. E, por fim, falar um pouquinho com vocês sobre o tema que nós chamamos aqui de contencioso previdenciário, que são os reflexos das ações trabalhistas que majoram benefícios no plano regulamento geral, principalmente, que é o nosso plano BD, e especialmente em relação à recomposição da reserva matemática. Acho que nós evoluímos muito nesse tema durante todo o ano. Foi feito um amplo debate com os conselhos do Economos acerca desse assunto e nós estamos praticamente terminando algumas avaliações para definir a melhor estratégia de cobrança dessa reserva matemática, tanto dos participantes que foram beneficiados com essas ações, como do próprio patrocinador. Em breve, acompanhe também as nossas informações, que em breve a gente deve ter um pouco mais de detalhes sobre isso. Muito bem, acho que agora a gente pode partir aqui para a parte final e eu gostaria de passar a palavra primeiro aos nossos diretores para que pudessem cumprimentar todos vocês. Em nome da diretoria, Fred, eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores que trabalham incansavelmente para oferecer as melhores soluções de saúde e previdência aos nossos participantes e aproveitar essa ocasião também para convidar os nossos associados a acessarem o nosso site e consultarem as informações dos seus planos. E, em caso de dúvida, nos acionar para tirar qualquer dúvida que possa existir. A nossa equipe está à disposição dos participantes para todos os esclarecimentos que sejam necessários. Maurício, o que você gostaria de falar nesse término aqui para os nossos participantes? Bem, eu quero agradecer a todos os envolvidos na operação de saúde do Economos, agradecer aos nossos parceiros, ao time que trabalha nessa operação, agradecer aos nossos beneficiários pela confiança que depositam nos serviços prestados pelo Economos e reafirmar aqui o nosso compromisso com a boa qualidade da assistência médica para os nossos beneficiários e com a sustentabilidade dos planos. Também quero reforçar para que utilizem as ferramentas que estão disponíveis para vocês, a telemedicina, a teleoftalmologia, o nosso app, os nossos canais de atendimento estão sempre à disposição de vocês para fazer com que vocês tenham o melhor atendimento e também para acolher o que vocês tiverem de sugestões e críticas que possam melhorar o nosso atendimento. Muito obrigado. Tudo isso que foi falado aqui pelos nossos diretores se reflete em uma frase que nós temos aqui como mantra no Economos: cuidar de pessoas, cuidar de você, participante. Então é importante estar perto de vocês, estar próximo de vocês. E temos algumas iniciativas de melhoria do nosso atendimento significativas que nós colocamos em prática para que isso possa ser possível. Queria citar aqui, por exemplo, a criação da nossa nova ouvidoria. A ouvidoria é um canal de escuta ativa que é importantíssimo para você, participante. Acione a nossa ouvidoria em caso de qualquer situação que você entenda ser necessária uma atuação mais efetiva aqui por parte do Economos. E também estou presente lá no WhatsApp, no Fale com o Presidente, diariamente, falando com vocês, conversando com vocês, recebendo sugestão e tratando as demandas que vocês têm.
Queria agradecer muito aqui aos diretores Maurício, ao diretor Flávio, são apoiadores total dos trabalhos que são feitos aqui em prol dos participantes, são incansáveis nessa luta e eu acho que merecem também essa homenagem especial. Uma menção especial também aos nossos conselheiros, que sempre estão disponíveis para um bom debate, uma boa conversa e avaliar boas propostas. Agradecer ao nosso patrocinador, o Banco do Brasil, que também apoia a administração em várias das iniciativas que aqui são postas, e agradecer, por fim, e não menos importante, pelo contrário, a você, participante, que está junto conosco durante todo o ano. Desejar um Natal de muita luz a todos, um ano de 2026 com muita saúde e que possamos continuar juntos por mais essa etapa. Muito obrigado.